com imensa honra que recebemos na tarde de hoje o imortal da Academia Brasileira de Letras, professor Joaquim Falcão. O professor Joaquim Falcão formado carioca, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez seu mestrado em Harvard, doutorado em educação em Genebra, e teve uma passagem muito interessante que talvez realmente tenha influenciado. Ele é conhecido hoje como um dos grandes especialistas do Supremo Tribunal Federal, uma passagem no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e nessa gestão ao lado do Marcelo Nobre, do Felipe Locke Cavalcante, que estão aqui presentes. Mas a coisa mais interessante, e muito antes dessa trajetória, eu tive o privilégio de começar a conviver com o professor Joaquim Falcão. Eu não vou falar quanto tempo, mas foi no século passado. E um projeto, ele vai lembrar muito bem, chamado Justiça Sem Papel. E foi ali, talvez, realmente o primeiro projeto que começou um trabalho muito intenso. Depois vieram uma série de outros, veio o Prêmio Inovari. Eu tive o privilégio de trabalhar alguns anos como consultor do Estado de São Paulo do Prêmio Inovari, numa tentativa, claro, de melhorar a justiça, né? E era a ideia de que o Poder Judiciário se transformasse por dentro e não por fora. Então, a ideia de mostrar as boas práticas e modernizar o Poder Judiciário foi sempre uma visão desse homem de absoluta vanguarda, que é o professor Joaquim Falcão. Quando nós conversamos para a indicação do tema, ele, num primeiro momento, ele havia me dito que desejaria falar sobre a questão das eleições. O tema parece que também seria interessante, né? Mas depois, claro, né, ele não resistiu a poder nos trazer uma visão que é uma visão fundamental, uma visão de quem não só conhece o assunto por ter estudado o assunto com absoluta profundidade, mas mais do que isso, pela sua cultura e inteligência fulgurante. Daí o tema indicado por ele: insegurança jurídica e incerteza judicial. Senhoras e senhores, recebam com aplauso o nosso querido professor Joaquim Falcão. Senhores e senhoras, José Horácio, líder de classe, eu costumo dizer que líder não é aquele que tem mais coragem, é aquele que cria o clima, é aquele que conduz o clima, né? E José Horácio tem conduzido um clima de modernização da profissão e da justiça nesse país. Muito obrigado, senhores e senhoras. Honra minha estar com Felipe e com Marcelo. Eu tenho que fazer duas observações sobre o meu currículo, que ele falou aqui. Eu sou da Academia Brasileira de Letras, mas imortalidade é fake news. Então, imortal lá só o Celso Laffer. Não tem ninguém que se aproxime disso. E dois, as pessoas nunca sabem se eu sou do Rio ou de Pernambuco. E eu faço de propósito. Eu sou cariocamente olindense quando estou no Rio, e olindensemente carioca quando estou em Olinda. De modo que, com essas duas observações, eu vou começar contando um caso, uma história. No CNJ, nós estávamos lá, também com o desembargador Mairan, o Jobim tinha feito o começo do Justiça em Números. E nós, no CNJ, assumimos essa responsabilidade e começamos a fazer a justiça em números, banco de dados, que era muito difícil, não tinha uma homogeneidade, tinha tribunais que não tinham os seus bancos, etc. e tal. E
incluíamos o Supremo. Evidente, era sobre a justiça, incluímos. Mas, numa sessão administrativa, o ministro do Supremo disse que o CNJ não podia estar acima do Supremo, mesmo que fosse para fazer as estatísticas do Supremo. O Marcelo diz que esse ministro foi o Marco Aurélio. Eu não sei. Pode ter sido. Não tenho a menor ideia disso. Eu só sei que foi. Eu só sei que foi em nome da hierarquia que nós tivemos que parar com os dados do Supremo no CNJ. E aí eu vi o que hoje em dia se fala muito, janela de oportunidade. Eu disse, bom, se o CNJ não pode e o Supremo não tem, a FGV vai fazer. Então, por quê? Porque os dados individualizados estão lá. Você tem acesso ao seu processo. Mas se eu quiser fazer uma macroanálise, os dados não estão lá. Então, aí o que foi que a gente fez? Eu me juntei com gente de 25 anos, de 26 anos, etc. e tal. Contratamos robôs e captamos os dados que eram disponíveis. Mas eu captando eles, eu podia reorganizá-lo e ter uma base que nem o Supremo tem. Não é? E isso foi feito sem um tostão, apenas com gente jovem. E aí nós começamos o Supremo em Números, que é a base que hoje em dia a gente tem outras bases e estamos trabalhando sobre outras bases. Por que eu estou contando essa história? Porque a escola nossa de Direito não é apenas uma... Eu costumo dizer que ela é nem melhor nem pior. É apenas uma escola diferente. Isso é o dístico do Império Serrano, da escola de samba. Então, a gente fez o seguinte: vamos pensar o constitucionalismo, mas com um constitucionalismo de realidade. Então, a escola tem uma pretensão de um arcabouço teórico. E esse arcabouço teórico é a realidade nossa. Então, todas as pesquisas nossas voltadas para ter... tá com os pés no chão. Então, a gente se distinguiu nisso. Só para o senhor terem uma ideia, eu hoje posso dizer para os senhores qual o advogado que mais litiga no Supremo e que ganha mais voto com o ministro tal ou com o ministro X ou Y ou Z. Tão complexa é o nosso banco de dados. Então, essa é o ponto que, então, eu desenvolvo essa ideia de incerteza judicial e insegurança jurídica. Por quê? Porque a gente faz uma distinção conceitual, que é o seguinte: a incerteza judicial é a incerteza decisória. Essa incerteza decisória provoca segurança ou insegurança. Mas a ideia básica é de onde vem o maior poder do judiciário. Não é da Constituição, não é da tradição, é de eu não saber como ele vai decidir. O poder dele é a incerteza. Agora, a incerteza tem uma incerteza normal e tem uma incerteza patológica. A incerteza normal faz parte da democracia. Então, a gente faz essa distinção. Às vezes se confunde segurança jurídica como a necessidade de você ter a previsão do conteúdo da decisão, do mérito. Mas não é isso. Faz parte da... Tem um ator
um autor americano que ele tem um texto que é muito simples. Ele diz: se amas a certeza, és um democrata. Então, um certo grau de incerteza, como a gente está vendo aí com as eleições... Não, aí, enfim, não, esquece. Perdi. Um certo grau de incerteza do processo decisório é natural ao Estado democrático de direito. Só não é natural, é o que eu chamo de incerteza patológica. Porque essa incerteza patológica, que é a ausência de previsibilidade qualquer, é que causa a insegurança. Então, um é a causa, outro é a consequência. Esse é o quadro teórico. Aliás, são 3 observações que eu queria fazer sobre meu começo aqui, que o Zé Horácio mencionou: o de Olinda, o da imortalidade, e o terceiro é que eu estou falando sobre as eleições, sim. Quer dizer, então, é isso. Bom, então você tem um processo. Então, o que a gente começou a ver é a imprevisibilidade decisória do Supremo. Então, esse não é a insegurança, mas a imprevisibilidade decisória. Primeiro ponto. Na Constituição de 91, Rui Barbosa, ele importa 2 instituições. Ele importa uma e a outra vem em seguida. Ele importa a tripartição de poderes. Importa por quê? Porque nós tínhamos 4. Ele importa para 3. E, ao importar para 3, importa-se depois o Judicial Review, que é a inconstitucionalidade. Então, cabe ao Supremo decidir num caso de conflito entre os 3. O que aconteceu quando, lá nos Estados Unidos, se criou esse sistema e o Judicial Review? Criou uma coisa simples, criou uma demanda para o judiciário. Criou uma demanda, porque aí as ações, os conflitos iam ter que ser resolvidos no judiciário. E aí o que os Estados Unidos lá fizeram? Começou a crescer as demandas. Aí os Estados Unidos começaram a criar filtros. Por quê? Porque o Supremo não podia decidir tudo. E criou o filtro do stare decisis. E criou o filtro de uma jurisprudência vinculativa. Quer dizer, criou diques antes de chegar ao Supremo. Por quê? Porque o modelo só funciona se tiver equilíbrio entre a demanda por decisões e a oferta de decisões. Tanto que hoje, os Estados Unidos, o Supremo recebe 8 mil pedidos por ano. Seleciona 70 e julga os 70 na data marcada. Quer dizer, eles tiveram que criar filtros de equilíbrio de demanda. Ocorreu o mesmo aqui. Quando o Rui Barbosa importa e cria uma demanda que vai sendo crescente para o Supremo. E o Supremo aqui, sobretudo nos últimos tempos, tem que enfrentar isso, porque senão o modelo não funciona. O modelo exige equilíbrio entre demanda e oferta de sentença. E a estratégia nossa foi diferente da estratégia americana. Como construir esse equilíbrio? A estratégia nossa do Supremo foi vamos construir internamente e não externamente. Quer dizer, o Supremo regularia as válvulas do equilíbrio. Deu no que deu. Nós hoje aí fomos os nossos números, essa foi a hipótese com que nós trabalhamos os nossos números todos. E aí
quais as estratégias? Todos esses dados estão no site Supremo em Números, FGV, etc. Primeira, que é a monocratização das decisões do Supremo. Como um Supremo não dava conta de tudo, então se criaram 11. Foi aí que nós lançamos esse hashtag, não é? Mas só que agora nós aumentamos, são 15, não é? Porque você tem que contar os 11, tem que contar as duas turmas, o plenário e mais a presidência, não é? Então, no fundo, os nossos dados todos mostram que mais de 80% ou 90% das decisões do Supremo são monocráticas. Então, você teve uma monocratização do Supremo. E aí essa monocratização começa a deturpar o sistema todo. Quer dizer, a Constituição dá ao cidadão o direito de ser julgado pela instituição Suprema, não é pelo ministro individual. E começa aí você já ter problemas, porque você, hoje em dia, para enfrentar, acho que tem um estoque hoje de 45 mil ações e tem ainda cerca de 50 mil ações por ano que chegam lá. Um efeito foi a monocratização. O segundo efeito foi a atemporalidade. Ou seja, o Supremo passa a não poder decidir dentro do tempo que o próprio Supremo decide. Uma vez chegou um dos rapazes, Ivar Hartmann, na minha sala e disse: Joaquim, temos um problema. Disse: o que é? Nós fomos fazer a média e os dados dos pedidos de vista e 300 dias, agora baixou um pouco. E qual é o problema? O problema é que o ministro que mais tem média de pedir vista são 500 dias. Eu disse: e qual o problema? É o Jobim. Ele disse: qual o problema? É seu amigo. Aí eu disse: faz o seguinte, pega o avião, vai para Brasília, mostra a ele os dados e volta. 2 dias depois ele chegou aliviadíssimo. O Jobim confirmou tudo. Eram os dados dos planos, etc. e tal, naquela época que ele segurava. Agora, não, mas ele diz isso, quer dizer, se vocês quiserem, entre em História Oral do Supremo e vejam o depoimento do Jobim. O Jobim dá o seguinte depoimento: quando o assunto estava muito confuso, o Moreira Alves olhava para mim e fazia: eu já sei, é para pedir vista. Aí ele falou isso. Então você tem a atemporalidade, a monocratização, eu ainda não tenho um nome certo, de que as decisões passam a ser, primeiro, em vez de ser do colegiado, passa a ser dos indivíduos, ministros. E dos ministros passa a ser dos assessores. E os assessores, que em 88 eram 2, agora é mais de dezenas de assessores. Eu, conversando um dia com um ministro que eu respeito muito, ele disse: olha, Joaquim, o maior risco hoje em dia que tem é o risco judicial. Eu disse: o que é o risco judicial? É o risco que o juiz não pode ler o processo todo. Eu recebo o processo, no máximo dou uma orientação ao meu assistente, e o assistente, então, é quem elabora tudo. Mas qual é o risco? O risco é que os advogados passaram o tempo todo sabendo tudo do processo e criam armadilhas para
para a gente e a gente não tem nem tempo de saber qual é a armadilha que a gente está entrando. Por quê? Porque o sistema se adapta. Então, a advocacia foi se adaptando, porque já sabe que posso contar aqui histórias em hoje. Nós temos um voto em que o ministro ele cita o seu assistente. Quer dizer, evidentemente que nunca eu direi quem é, mas de qualquer jeito a gente tem lá Bom, então você tem uma série de processos que vão deturpando, é o que eu chamo de patológico e agora nós estamos vendo eu tenho pensado muito sobre e já escrevi sobre essa história do auxílio moradia, porque não sei se foi na sua lá no Supremo no CNJ nós dissemos claramente que era inconstitucional, e isso era claro. O que os tribunais fizeram? Eles aumentaram, eles deram esses auxílios pelas assembleias, porque nas assembleias chega ao Supremo, e se fosse por resolução interna, chega no CNJ. Então, o Rio de Janeiro estava no comando e que aprovou auxílio moradia, auxílio escola para filho de juiz, etc. e tal. No comando estava o Sveiter no TJ, o Pisciani na Assembleia e o Sérgio Cabral no Executivo. E aí o seguinte, com todos os sinais de que era inconstitucional, de que era ilegal, ou inconstitucional mesmo, se aprovou e começou a se pagar. Eu estou contando essa história para mostrar a você a gênese de outro pensamento que eu tenho. E aí o Rio de Janeiro começou a pagar e o processo vai, acho que já tem 6, 7 anos. O Fux é quem caiu como relator e o Fux retém. E quando vai-se para julgamento essa questão, acho que já tem até maioria do Supremo que diz que não pode ter esses auxílios. Mas é secundário. É secundário. Porque se o Supremo vier declarar que não pode, não se devolve o dinheiro. Por quê? Porque os juízes receberam de boa fé. E o déficit público não será recuperado. Então, você tem hoje uma fragmentação processual que muda toda a ideia do sistema. Em vez de você buscar a decisão final, se busca a decisão temporária. A fragmentação passou a ser um subproduto patológico desse sistema. Está claro a ideia toda? Aí você... Bom, então você tem monocratização, fragmentação, atemporalidade, etc. Tal, e você tem, e aí é o meu último ponto, isso tudo são dados lá que a gente tem, que é o seguinte: quando um cliente chega no escritório de advocacia, conta o seu caso, etc. Tal, e o que o advogado faz 10 minutos depois? Chama um estagiário e diz: arranja uma jurisprudência a nosso favor. Não é isso? Só que o outro faz a mesma coisa.
Só que a outra parte faz a mesma coisa. Arranja uma jurisprudência a seu favor. E todos dois arranjam. Quer dizer, os estagiários são temíveis e terríveis, porque um arranja uma jurisprudência do Acre de 1870 e tanto, outro arranja uma jurisprudência de não sei o que lá tudo. E isso vai para o juiz, que ele não sabe qual é que está prevalecendo. Por quê? Porque você não tem... Nós tentamos fazer um banco de dados que me permitisse não ver um número, mas identificar a jurisprudência dominante. É impossível, porque você não tem nenhuma organização decisória do Supremo dos Tribunais que diga, foi esse o ponto que decidimos, artigo tal, patatá, patatá. E aí eu posso comparar tecnologicamente as outras unidades, uma com as outras. Você tem emendas de 40 páginas, e não vou dizer que foi o Brito que fez, porque é deselegante, mas e você tem emendas de meia página. Como é que compara isso? Como é que compara? Então, nós, enquanto que nos Estados Unidos você tem um sistema, não somente de dados, mas você tem um sistema organizacional da decisão, para você saber qual é que está sendo julgada. E aí você pode ter o que a gente chama de uma jurisprudência vinculativa. No Brasil, nós temos uma jurisprudência doutrinária. Na decisão, o que a gente chama de jurisprudência, no fundo, é uma doutrina feita pelo juiz e que você não sabe organizar como é que isso... Bom, então, isso é a imprevisibilidade decisória que decorre dessa patologia e cuja fonte originária é uma tentativa de resolver internamente o equilíbrio entre demanda e oferta, cria toda essa... ou seja, a incerteza do processo decisório patológico cria a insegurança que nós todos estamos vivendo. O Carvalhosa, ele chegou e disse, Joaquim, acaba antes de começar a sessão do TSE, que está começando. Muito obrigado.